E aí, galera do Guarda no Armário, tudo beleza com vocês? Esse é mais um Chá com S. E nesse Chá com S eu tenho um convidado incrível, que é o Murilo, que já me convidou para o Instagram dele, para uma live. E ele que tem feito várias lives muito importantes dentro desse momento de isolamento social, de quarentena, que tem feito nós colocarmos a mão na consciência mesmo e pensarmos sobre várias situações que a gente já vinha passando no antigo normal, né? E nesse novo normal, que não tem nada de especial, a gente está tendo que se readaptar. Então, Murilo Ribeiro, eu gostaria de te agradecer primeiro por você ter aceito o convite de estar aqui no canal. Imagina, eu que te agradeço, Samuel. É um prazer sempre conversar com você. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Murilo. Muita gente me chama de Muca também. Estou assim no Instagram, Fala Muca, é a minha arroba. Sou jornalista, tenho 20 anos de trajetória, trabalhei muito tempo em televisão e há 3 anos comecei a produzir conteúdo para o meu canal no YouTube, né, youtube.com/Murilo Ribeiro. O vídeo com o Samuel, com essa live incrível, está lá disponível no YouTube também. E agora, desde o começo do ano, saí da televisão e estou produzindo vídeo todo dia para o YouTube. Virei criador de conteúdo, um jornalista dedicado integralmente à criação de conteúdo. E é um prazer estar aqui para bater papo contigo. Pena que longe, né, Samuel? Pena que de longe. É verdade, pena que de longe, mas olha, já está aqui prometido. Quando tudo isso acabar, a gente tem que se encontrar, se abraçar, comemorar a vida, porque a gente precisa também desses momentos, né? Por favor. Olha, gente, então aguarde a vinheta que hoje o papo vai ser muito gostoso. Bom, Murilo, primeiro eu fico muito encantado com toda a sua trajetória e todo o processo que você trabalhou e que ainda trabalha, né? Dentro dessa nova realidade da pandemia, da quarentena, você teve que se reinventar? Porque você falou agora, né, na sua apresentação que você veio já de uma mudança anterior a essa quarentena, a esse isolamento, que é uma mudança de plataforma, de entrega de conteúdo, mas você ainda continua atuando como jornalista, né? Você faz as suas entrevistas, você pauta algumas conversas. Como que foi essa transição para você? Se foi programado ou você teve que se programar para isso? Tipo, vou explicar melhor essa pergunta. Você passou por um processo de desligamento de uma empresa ou você estava caminhando para esse processo que você está hoje, de sair da onde você estava para trabalhar agora só com você mesmo, sem ser com empresa nenhuma? Então, Samuel, eu vinha no processo de acreditar cada vez mais que era importante ter um espaço para que eu pudesse produzir conteúdo com a minha cara, traduzindo os meus propósitos, os valores em que eu acredito. Eu trabalhava na TV Escola. Para quem não conhece, a TV Escola é um canal ligado ao Ministério da Educação. E desde a eleição de 2018, na verdade desde o golpe da Dilma, ficou muito difícil discutir as pautas que habitualmente a gente estava discutindo na TV, né? Eu passei 20 anos lá ao todo. Então certas pautas começaram a sofrer mais resistência, porque o momento político do país não favorecia. Pautas em defesa da diversidade, né? Que é tudo aquilo que eu acredito que a gente tem que fazer. A partir da eleição do Bolsonaro, isso ficou impossível, ficou insustentável. Então, a TV também coincidiu com essa eleição, o desinvestimento na emissora. Então, até culminar com a rescisão do contrato entre o MEC e a associação que cuidava, que produzia os programas da TV Escola. Isso aconteceu no final do ano passado, sem aviso prévio por parte do Ministério da Educação. É isso que eu queria perguntar, assim, tipo, aproveitando esse gancho, até para continuar nessa mesma linha, vocês que estavam ali trabalhando, inclusive vocês já vinham sentindo que talvez isso aconteceria, até por conta da mudança de governo, mas isso estava claro ali dentro, começou a chegar outras pessoas, a mudar a estrutura. O que aconteceu? O que aconteceu? Tudo isso que você disse. Começou a chegar um monte de gente, muita gente sem a menor vivência na área da educação.
muita gente sem conhecimento do Brasil. É um espelho do que é o governo mesmo, né? A TV, ela virou um microcosmos disso que a gente está vendo no Brasil. Então tinha muita gente querendo pautar programas, por exemplo, contra o aborto, num canal educativo que nunca teve esse tipo de discussão, né? Porque a TV sempre se orientou de uma forma republicana, se a gente puder dizer assim. Então a gente falava das leis. Então não há espaço numa TV que se comporta dessa forma para que você negue o aborto nos casos em que ele já é legalmente garantido. Isso é um exemplo. Mas havia ali na direção nova, na direção que assumiu desde a ascensão do governo Bolsonaro, gente querendo pautar esse tipo de discussão. Um outro exemplo, tradicionalmente, Samuel, nesses 20 anos que eu passei na TV Escola, a gente sempre produziu programas especiais para o Dia da Consciência Negra, né? Ano passado não pôde ser produzido um programa para o Dia da Consciência Negra porque esse governo nega isso, né? Eles são contra esse tipo de data, eles são contra esse tipo de pauta. Então, tudo isso foi acontecendo. A gente não sabia claramente assim, vai acabar o canal. Não houve um comunicado da direção, vai acabar. Mas eu dizia para minha equipe, né, além de apresentador, eu era editor do programa que eu fazia, o Salto para o Futuro, ao lado de uma amiga, da Bárbara, e eu dizia para minha equipe assim, gente, isso aqui está afundando, isso aqui vai afundar, é uma questão de quando, porque o que vai afundar, para mim está muito claro. E foi o que aconteceu. No final do ano, o ministro da Educação, então ministro da Educação, suspendeu, rescindiu o contrato, e aí, no dia 6 de janeiro, um contingente enorme foi demitido, eu inclusive. Todas as produções foram canceladas, as equipes foram desmanteladas, assim. Ficou uma estrutura mínima lá. A TV ainda, se você ligar, ainda está lá, reprisando conteúdo, enfim, não sei nem como, enfim, aos trancos e barrancos. Mas tem muita gente que está lá desde então com salários atrasados, entendeu? Então é um cenário de desmonte. E foi nesse contexto, a partir do momento que eu saí da TV, que eu decidi, não, eu agora vou produzir exclusivamente para o meu canal, pelo menos nesse início. Eu quero investir no canal, eu quero que ele cresça, eu quero que mais gente ouça esse tipo de mensagem que eu tenho para compartilhar. Eu acho que é mais importante do que nunca que a gente defenda as diversidades, que a gente combata preconceitos, intolerância, discurso de ódio, que a gente defenda a cultura popular, defenda a ciência, defenda a educação, enfim, tudo isso. Eu acho que é muito importante que a gente tenha muita gente produzindo conteúdo de qualidade falando desses assuntos. E aí eu entrei nessa vibe. Eu passei a produzir vídeos diários para o canal. É uma aventura que até então eu não tinha experimentado. E tem sido assim, até que veio a quarentena nessa mão. Exatamente. Você chegou num ponto que eu queria trazer, que você já estava fazendo então o seu conteúdo diariamente antes mesmo da pandemia. Só que eu, como criador de conteúdo, eu vou falar de um lugar aqui que me atinge muito. E vocês que estão aí assistindo, vocês não sabem o quão é maçante, o quanto exige da gente criar conteúdo. Eu imagino você criar conteúdo todos os dias. Tudo bem que tem suas entrevistas e depende também da galera que você acaba convidando para conversar em alguns momentos, mas dividir o seu dia a dia com as produções de conteúdos do seu canal, você precisa de uma organização muito grande. Dentro dessa nova realidade da pandemia, muita coisa mudou do que você fazia antes para agora? Ou você mantém o mesmo ritmo, a mesma rotina, não teve uma pausa? Como é que foi? Olha, quando começou, o que eu fazia, né? A partir dali de janeiro, quando eu saí da TV, eu passei a fazer um vlog, que eu digo que é um vlog de atualidades, é o Fala Muca, em que eu comentava, eu fazia vídeos de 5, 7 minutos comentando a notícia do dia, sabe? Desde política até o reality show novo da Netflix, enfim. Tinha sempre um vídeo no final da noite ali, às 9, 10 da noite, falando da notícia do dia. E o canal começou a crescer. Quando veio o começo, além disso, eu tenho um programa de entrevistas que é o Chega Junto, que eu fazia semanalmente. Eu retomei, todo ano em janeiro a gente dá uma pausa por conta de férias, eu retomei em fevereiro, e também uma live que eu fazia às terças. Então funcionava assim, segunda, quarta e sexta eu tinha esse vlog, terça eu tinha uma live, que é uma live, a live da bagunça, que a gente chama, dedicada ao carnaval. Eu gosto de falar de carnaval, é uma paixão.
E às quintas eu tinha o programa de entrevistas, o Chega Junto. Quando começou a pandemia e essa história assim, vai fechar tudo, bom, fechou tudo, eu não podia ir para o meu estúdio, para minha produtora, para poder gravar, não tinha condição. E aí, Samuel, eu falei assim, bom, vou continuar fazendo vídeos de casa pro Fala Muca, falando de tudo isso que está acontecendo, dessa loucura toda, essa quantidade enorme de informação, uma pandemia, a gente nunca pensou passar por isso. Só que o que aconteceu, amigo, foi que eu comecei a ficar muito abalado por esse noticiário. Aqueles números crescentes de mortes, de casos, todo o despreparo do governo para lidar com essa questão, tudo aquilo foi me impactando muito. E você sabe que saúde mental, ela sempre é um drama para criador de conteúdo, né? Sim. E aí teve um momento que eu falei assim, eu comecei a ter muita dificuldade para dormir. E aí foi para mim o sinal, assim, o sintoma. Eu falei, não, peraí, eu sempre fui um cara que podia acontecer o que fosse, a minha noite de sono estava garantida. Quando eu paro de conseguir dormir, falei, ó, alguma coisa séria está acontecendo, eu vou prestar atenção nisso. E aí eu parei. Parei ali duas semanas, logo ali do meio, exatamente do início da quarentena para o fim de março, e comecei a pensar ao mesmo tempo, eu não posso deixar o canal parar, enfim, o canal é o meu plano A agora. E aí eu falei assim, não, eu vou fazer lives. Começaram a pipocar umas lives, eu falei, eu vou fazer lives. Vou convidar uma pessoa toda noite, a gente bate um papo e vamos ver no que dá. E aí fiz a primeira semana e foi muito bacana. Convidei a Rosana Herman para a live de estreia, foi incrível, muita gente assistiu e tal. E aí a gente faz a live no Instagram, foi a minha ideia para manter o YouTube vivo. A gente faz a live no Instagram, depois eu baixo aquele vídeo, edito, adapto para o vídeo na horizontal e ponho no YouTube. E tudo é você que faz? Eu faço com o Thiago, que trabalha comigo, né? O Thiago me ajuda, na verdade, né? Ele é diretor, ele era meu diretor na TV, é meu diretor no YouTube, mas é um irmão, sobretudo, para a vida que eu tenho. Então ele me ajuda na edição. E aí foi assim que a gente começou a tocar esse barco. Só que aí, inicialmente, eu tinha a ideia de que seriam 40 dias. Quarentena, 40 dias. Exatamente. E a coisa foi se prolongando. Até que em maio, quando eu já estava suficientemente informado sobre a gravidade da situação, eu sou casado com um médico, aí eu percebi assim, cara, não vai ser tão curto assim, isso vai se prolongar, a gente não sabe até quando. E aí eu tracei uma planilha e eu tinha a meta de fazer live até setembro. Eu falei, eu vou fazer as lives até setembro, porque ninguém vai voltar para a vida normal antes disso. E assim, meu amigo, tem sido, e ontem, né, eu completei 100 lives. 100 lives nesse período. Caramba, gente, olha, é assustador pensar que no começo nós achávamos que iríamos ficar, sei lá, 2 semanas, depois 40 dias, depois, um mês e meio, não, depois do meio do ano já vai estar tudo resolvido. E eu acho que por não ter essa certeza de quando sair, até porque como nós nunca passamos por essa situação, é uma doença nova e todas as coisas que estão acontecendo, a gente está aprendendo junto com tudo que está acontecendo, então não tinha como nós sabermos se a gente ia sair logo na primeira semana, na segunda, ou estaríamos até agora em quarentena, entre muitas aspas. E aí eu coloco entre muitas aspas, porque eu queria entender de você. Você tem dado uma flexibilizada, assim como todos, lógico, usando a máscara e tal, e tem visto isso também no seu redor, no seu bairro? As pessoas têm relaxado mais, não tá mais se preocupando? E se por acaso isso acontecer, isso te preocupa ou não? Até porque você tem um esposo que é médico, né? Ele pode dizer mais do que eu o quanto que isso tem sido ruim ou bom, não sei. O que você tem percebido de tudo isso? Olha, amigo, eu vou te falar por mim, assim, eu não me sinto confortável para flexibilizar nada. Eu acho que essa pandemia, ela trouxe também uma dimensão que é muito da individualidade. E muita gente muita gente confundiu isso com individualismo. Individualidade, que eu digo, é porque cada um processa essas informações e sente o impacto delas de uma forma que é própria, que é sua, né? É única. Agora, o individualismo, eu acho que as pessoas se portam dessa forma quando elas, por exemplo, vão correr na orla aqui no Rio de Janeiro sem máscara. No final de semana eu vi muita gente assim. Eu só saio, Samuel, de casa aos domingos, de carro com meu marido, porque a gente vai até minha produtora para fazer o Dark Room, que é um programa
que a gente tem ao vivo aos domingos lá no meu canal, que é o programa da família gay brasileira. Fica a dica pra galera conhecer. É a saída que eu faço de casa. Quando eu preciso ir ao supermercado, sim, eu vou ao supermercado ou à feira com todo o cuidado. Mas para mim não existe nesse momento ir ao shopping. Para mim não existe essa possibilidade de ir ao shopping. Não existe a possibilidade de sentar na mesa do barzinho. Não existe. Eu acho que a gente não tem... Eu percebo que a gente não tem clima para isso, que a gente não deveria ter clima para isso. A gente chorou em março com a Itália. A Itália teve 35 mil mortos. O Brasil já está com 108 mil. Então, assim, e os dados começam a crescer de novo, os números começam a crescer novamente na Itália, por conta do verão europeu, por conta dos jovens que estão voltando a curtir a vida, ainda no momento em que a gente não tem vacina e não tem controle para essa pandemia. Eu entendo, eu não estou aqui tacando pedra em quem sentiu vontade de sentar numa mesa de bar e tomar sua cerveja, não é isso, estou falando da minha experiência. Porque eu entendo, por outro lado, também que para muita gente está insuportável ficar tanto tempo dentro de casa. Para mim também está muito difícil. E aí eu acho até que, por isso, essa escolha de ter feito tantas lives, de ter trabalhado tanto, você tem a dimensão do quanto é exaustivo, correr atrás de convidados interessantes e pensar nas pautas e editar os vídeos e faz a miniatura do vídeo e pensa na descrição e título. São muitos processos. Acho que tudo isso que me exauriu bastante também me libertou dessa angústia de estar confinado tanto tempo em casa, entende? Então eu não consigo flexibilizar, eu não tenho desejo. Eu tenho uma mãe que tem 69 anos, mora sozinha. Agora, nessa fase de flexibilização, como a casa dela tem um terraço, a gente tem combinado uma vez ao mês ou de 15 em 15 dias, eu vou até lá com meu marido, a gente vai pro terraço, almoça no terraço com aquele distanciamento, sem abraço, sem beijo, sinto uma falta danada disso, mas assim, pelo menos a gente tá junto e conversa ali, né? E se vê e mata um pouco da saudade. Então eu não me sinto seguro de sair para qualquer coisa diferente disso e pensar que por conta disso eu posso ter que deixar de ver a minha mãe, ou pior, levar o vírus até ela, que tá bonitinha, trancada em casa, assim, angustiada também. Então eu não consigo, eu tô nessa ainda bem no meu quadradinho, fazendo direitinho o que eu acho que deve ser feito, que me deixa mais tranquilo nesse momento. O que nós estamos vendo aqui é que nós vamos estender a quarentena e os contágios, independente das pessoas que ainda continuam em casa ou das pessoas que estão tendo que sair ou que escolheram sair, e vamos ficar à mercê de um remédio ou de uma vacina, porque eu queria ouvir de você. Hoje, com tudo que vem acontecendo politicamente, porque isso eu ouvi de um... cientista, eu não lembro, se você souber, você pode me falar, pode me corrigir aqui, mas o cientista que está cuidando ali no Instituto Butantan da vacina junto com a vacina da China, tem um cientista brasileiro aqui no Instituto Butantan, ele deu uma entrevista que ele falou assim, olha, se teve um momento que esse vírus não foi político, foi só no momento que o mundo inteiro estava tentando entender o que era esse vírus. Porque as pessoas ainda estão tratando esse vírus como uma arma política. Você sente isso também? Demais, demais. Quando você tem um presidente da República que insiste na divulgação de um medicamento que não tem comprovação científica, isso é política. Quando você tem um presidente nos Estados Unidos que negou por tanto tempo usar a máscara num ano de eleição, para não sinalizar uma imagem de preocupação ou de fraqueza ou de vulnerabilidade diante de um vírus que é um inimigo invisível e que a gente não sabe ao certo como vai conseguir derrotar, isso é político. Por outro lado, quando você vê governadores assim, especificamente falando do Rio de Janeiro, que no momento inicial tomam medidas muito duras e pareciam muito corretas no enfrentamento da pandemia, e depois foram sendo relaxadas sem muito critério, isso também é político, né? Ele estava tentando se capitalizar ali, rivalizar, antagonizar com o Bolsonaro, né? Sem falar dos escândalos de corrupção com hospitais de campanha, que é tudo aquela tragédia brasileira que a gente tá habituado. Eu acho que sim, é uma questão, virou uma questão política. Você tem filho de presidente dizendo que o vírus é chinês, que tem outros interesses. Uma loucura, né, Samuel? Uma irresponsabilidade. O mais triste
é ver que esse discurso vazio e perigoso chega às pessoas, e as pessoas repetem esse tipo de coisa. As pessoas querem que os médicos prescrevam cloroquina a despeito de tudo aquilo que os médicos sabem sobre a não eficácia do medicamento. Então a gente está vivendo um momento que é muito grave por si só, que é o momento da pandemia, e que eu tenho dito isso desde o começo, ele é potencializado por toda essa falta de competência e de responsabilidade na gestão dessa que é a maior crise do século XXI, a maior crise de muitas gerações, né? Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Olha, e vocês que estão acompanhando esse bate-papo aqui, essa conversa, é para isso que eu faço o Chá com S. Eu gosto de aprofundar muito nesses assuntos que são pertinentes à nossa vivência, sabe? Não tem como, apesar de tudo, tentando voltar a ser o normal, a gente normalizar essa quantidade de mortes, essa quantidade de pessoas preocupadas com a sua vida, com a vida dos seus familiares, com os seus empregos. Então é por isso que eu vou dividir esse vídeo num próximo vídeo, e esse agora a gente encerra aqui, mas no próximo a gente vai continuar falando sobre esses assuntos e também vamos falar sobre sexualidade, saúde mental. Então, você que acompanhou esse vídeo até aqui, se inscreva no canal, se inscrevam também no canal do Murilo, ele é fantástico, vocês já acompanham e já acompanhavam o trabalho dele, como ele mesmo falava, e como ele mesmo falou, né, como jornalista, e o trabalho que ele vem desenvolvendo também nas redes sociais aumenta o nível e a qualidade dos conteúdos, porque também é sobre isso, né? Nesse momento que nós estamos isolados, quanto mais nós tivermos acesso às informações de qualidade e confiáveis, melhor armados nós estaremos para qualquer tipo de fake news ou qualquer tipo de ataque que nós venhamos a ter. Murilo, para essa primeira parte do programa aqui do Chá com S, como é que você se sentiu? Você gostou? Fale um pouco aí para mim o que você achou. Eu achei uma delícia, Samuel. Que chá gostoso, adorei o papo. É um prazer conversar com você. Eu já acompanhava seu trabalho pela internet. Tive a oportunidade de te conhecer ano passado no evento aí em São Paulo, maravilhoso, da turma do YouPix. Então, assim, eu já tinha uma admiração por você grande, e a gente se conhecer e se aproximar e tá batendo essa bola, eu acho maravilhoso. Eu acho que é um momento especial mesmo, não é papo furado não. Tô muito feliz, muito feliz. É verdade. Gente, então já se inscreva no canal, curta esse vídeo, comenta, compartilha em todas as redes. E olha, não se esqueça, tem pré-venda do Guardei no Armário aqui no link na descrição. Se você clicar nesse link, você garante seu livro com um PIN, que é um presentinho que a Companhia das Letras está dando para você. E o livro virá com o meu autógrafo. Então, para você adquirir esse livro, já adquira na pré-venda, porque você vai ganhar esse presentinho especial. Então, até o próximo Chá com S.